Galera, que calor é esse? Que calor é esse no Rio de Janeiro, galera? Então, parei para refletir um pouco aí, esse tempo aí sem futebol, essa data FIFA, a gente para refletir um pouco e eu cheguei a uma conclusão minha, né? O porquê que o Botafogo deu esse declínio, porquê que o Botafogo caiu tanto na temporada. Não foi só a saída do Luiz Castro, foi uma das principais causas, sim, a saída do Luiz Castro, mas tem outros fatores que causaram essa queda e estão atreladas, sim, ao Luiz Castro, atrelado ao trabalho do Luiz Castro dentro do Botafogo. Galera, meu nome é Gladson DJ, quero te pedir para você que não é inscrito que se inscreva no canal, que apoie aí essa iniciativa, que se inscreva, que curta, que compartilhe, que comente os vídeos para que o YouTube entenda que o canal é um canal relevante, que traz boa informação e possa aí nos presentear com a sua monetização. Galera, você que se inscreve no canal, você não gasta nada, você não paga nada, é de graça, você não me dá dinheiro, você não me deixa rico, mas você me ajuda a ter o canal aí há mais tempo no ar, fazendo um trabalho aí muito legal dentro da plataforma do YouTube. Então se inscreve no canal, faz esse favor para mim. Se você quiser inscrito, compartilha, dá um like e vai lá e manda mensagem para mim, que eu vou bater um papo com você e vou conversar. Assim que você mandar mensagem para mim, automaticamente eu te respondo, não te deixo sem resposta e a gente compartilha nosso conhecimento, compartilha nossa opinião. Valeu, galera? Então, recadinho rápido aí e vamos aqui ao assunto do vídeo, que é o declínio do Botafogo, né? Esse declínio muito acentuado do Botafogo, né? Muitos previam que o Botafogo ia ter uma fase de oscilação, que o Botafogo ia ter um começo de segundo turno muito difícil, né? Por vários fatores, mas o Botafogo não teve uma oscilação, ele teve um declínio técnico, onde o Botafogo, se fosse tirar pelo segundo turno, seria rebaixado, estaria aí apenas na frente do América Mineiro na tabela. O Botafogo estaria mais que rebaixado nesse segundo turno. E graças ao primeiro turno fantástico que o Botafogo fez, o Botafogo, mesmo apesar desse declínio, ainda luta pelo título, ainda tem chance de conquistar o título. Galera, é o seguinte, eu estava refletindo assim, o Luiz Castro saiu e o Luiz Castro levou com ele os profissionais que faziam a diferença no Botafogo. Então não é só como nós acreditávamos, como o elenco também acreditou quando pediu o Lúcio Flávio, que era só escalar os mesmos jogadores que o Luiz Castro que ia dar certo. E não foi isso, não é só taticamente olhando para o jogo, não é só uma mudança feita pelo treinador que vão fazer as coisas funcionarem dentro do Botafogo, não é isso, né? Nós achávamos que ia ser assim, mas quebramos a cara todos nós como aceitamos o Lúcio Flávio de frente do nosso time para treinar o Botafogo até o final do campeonato. Confiamos que os jogadores seriam capazes de mudar essa situação, mas isso foge do controle dos jogadores. O porquê? Eu vou te explicar. O Luiz Castro, ele tinha uma equipe com ele, fisiologista, preparador físico, médico, preparador de goleiros, o cara que trazia as estatísticas para ele, tinha um auxiliar. O Luiz Castro, ele veio para o Botafogo com uma equipe completa, né? Tanto que a gente reclamava muitas vezes que o jogador se machucava e demorava a voltar a jogar. Às vezes a gente reclamava que queria ver mais o Segovinha em campo. Às vezes a gente reclamava de alguns jogadores que não eram utilizados pelo Luiz Castro. E o Luiz Castro, ele falava que o jogador, para ser escalado, ele tinha que ir bem nos treinos, né? E a gente não entendia muito bem essa lógica aí do Luiz Castro. Mas hoje a gente consegue entender que o Botafogo não teve só um declínio técnico, o Botafogo tem um declínio físico, o Botafogo não consegue mais correr em campo. Eu lembro que na época do Luiz Castro, tinha jogador do Botafogo que dava pique aos 40 minutos do segundo tempo. Jogador correndo atrás, jogador fazendo gol. O Botafogo fez gols em final de jogo, com o time na correria, na marcação. E hoje o Botafogo não tem mais esse preparo físico. Por quê? Porque a equipe que fazia a preparação física do Botafogo foi embora junto com o Castro. Então, ninguém conseguiu repor a qualidade dos profissionais que estavam atuando ali no Botafogo no momento que o Castro era o técnico do Botafogo, né? O Botafogo não teve mais profissionais ali gabaritados para essa função de preparador físico, né? O preparador de goleiros do Botafogo. Por que o PR caiu tanto de produção? É lógico que o PR caiu de produção, porque além do psicológico abalado do Lucas Perry, o PR perdeu profissionais que faziam ali o seu dia a dia, né? Você vê aí, antes do Castro chegar, nós tínhamos o Tênis. Para você ver a diferença que faz um profissional dentro de um elenco. Nós tínhamos o Tênis, que era o preparador de goleiro, consagrado,
treinou vários e vários goleiros aí que se consagraram no Brasil, como o Dida, Júlio César, o Jefferson, né? O Tênis, ele é um ótimo preparador de goleiros. Quando o Castro veio para o Botafogo, ele acabou sendo dispensado pelo John Textor, né? O Tênis foi mandado embora do Botafogo e foi para o Fluminense. E hoje a gente vê o Fábio fechando o gol. O Fábio que chegou no Fluminense desconfiado, a torcida não queria o Fábio como titular, a torcida do Fluminense reclamou muito quando o Fábio foi escolhido para jogar as competições internacionais e o goleiro que vinha atuando era um jovem da base que vinha jogando muita bola, foi deixado de lado e o Fábio falhava demais. Depois você pode ver a diferença de quando o Fábio começou a ser realmente a diferença no Fluminense, a partir do momento que o Fluminense contratou o Tênis, que foi para lá treinar o Fábio, e o Fábio hoje é um dos melhores goleiros do Brasil, apesar da idade, entendeu? Então, o preparo de goleiro é muito importante nessa hora. E o PR está meio que órfão nesse momento. O PR não tem aí as condições de trabalho que tinha na época que o Luiz Castro estava aqui. Então, a fisiologia do Botafogo, né? Como eu dizia, a gente reclamava muito, né, que o Gabriel Pires ficava muito tempo no departamento médico. O Lucas Fernandes, o cara não joga nunca, o cara não entra nunca. Mas era uma fisiologia séria, era levado a sério ali as condições do jogador. Se ele não tivesse 100% para entrar, o Castro não colocava. O Castro não colocava. Eu duvido muito que no episódio do Tiquinho lá contra o jogo do Flamengo, se o Tiquinho teria voltado contra o Flamengo depois de uma lesão. Eu duvido muito que o Tiquinho seria lançado naquela fogueira ali, sem condições, né? Com o Luiz Castro. Com certeza o Tiquinho ia ficar mais alguns jogos ali, afastado do time, até se recuperar de forma 100%. Então o Botafogo perdeu esses profissionais junto com o Luiz Castro, que foram todos com o Luiz Castro. Um erro de cálculo do John Textor, que deu as chaves do clube na mão do Luiz Castro, e o Luiz Castro, quando foi embora, levou todo mundo. Deixou o Botafogo órfão dos profissionais ali que faziam a diferença por trás do campo e bola, né? Então o Botafogo perdeu esses profissionais aí que faziam toda a diferença. Era o cara que mapeava, era o cara que colhia os dados e passava para o Luiz Castro, era o cara que via se o jogador tinha condições ou não de jogar, entendeu? Então esses profissionais aí nós perdemos junto com o Luiz Castro, que foi lá para o time do Cristiano Ronaldo. Então, acho que o Botafogo, a partir de hoje, muito inteligente que o Texas falou, né? O nosso novo treinador, o Thiago, ele não vai ter as chaves do clube, como o Luiz Castro teve. Ele vai trazer a equipe dele. Eu acho que daqui para frente o Botafogo tinha que pensar em ter uma equipe permanente, contratar profissionais gabaritados para estarem no grupo, independente do treinador que vier. Claro que todo treinador, quando vem, ele quer trazer a sua equipe, ele quer trazer a sua bagagem, né? Mas o Botafogo precisa ter ali profissionais, porque num caso desse, como que aconteceu com o Luiz Castro, o Botafogo ficou perdido, o Botafogo ficou vendido, né? Porque os profissionais que faziam ali o Castro ser o treinador que foram embora. E você vê o Castro fazendo um excelente trabalho lá na Arábia. O Castro saiu a notícia que é o treinador mais vencedor do ano, né? O treinador que mais venceu jogos. Por quê? Porque além dele ser um treinador competente, ele tem uma equipe competente que trabalha com ele, né? E o Botafogo precisa se atentar futuramente a esses detalhes na hora de contratar um treinador. O Botafogo precisa ter profissionais dele no elenco, profissionais que estejam ali prontos para trabalhar para o Botafogo e não para o treinador que vier. Então aí eu acredito que o declínio total do Botafogo se deu por conta dessa falta dos profissionais que foram embora junto com o Luiz Castro, quando o Luiz Castro se transferiu para o time do Al Nassr na Arábia Saudita, time do Cristiano Ronaldo, que vem fazendo uma campanha muito boa lá e vem ganhando jogos atrás de jogos, com o Luiz Castro à frente dele e muito bem. O Luiz Castro foi para lá por causa de dinheiro, deixou o Botafogo por causa de dinheiro e também pela segurança profissional que ele não tinha aqui no Brasil, apesar de estar liderando o Campeonato Brasileiro. Luiz Castro, ele não tinha ali as promessas que o John Textor deu para ele para trabalhar. Muitas das coisas do Botafogo são improvisadas até hoje, muitas melhoraram, claro, melhoraram muito o Lonier, melhoraram o gramado do Newton Santos, melhoraram muitas condições do time profissional, mas o Castro queria uma integração com a base para poder fazer o Botafogo aí funcionar, e essa integração não iria acontecer tão cedo. Então, tudo que foi prometido ao Luiz Castro não foi cumprido, e ele foi embora não só pelo dinheiro, mas pelo futuro incerto que ele teria no Botafogo, já que ele sabia que se o Botafogo não fosse bem no Campeonato Brasileiro, o Botafogo iria limar, a torcida iria xingar ele novamente, como aconteceu.
Eu achei aquilo uma covardia, não achei legal, mas o torcedor pagou o ingresso. Eu não estou aqui para dar manual de como se torcer. E o torcedor fez o que achou melhor naquele momento. Eu estava lá, foi no jogo contra o Avaí, onde o Botafogo perdeu com um gol de falta do Kevin, que nunca chutou uma bola certa no Botafogo. Foi de fato revoltante e a torcida descarregou todo o seu ódio, toda a sua raiva em cima do Luiz Castro naquele dia ali. Mas depois as coisas foram caminhando, foram se acertando e o Luiz Castro é, querendo ou não, responsável por essa campanha do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Claro que eu não quero mais saber dele, não quero mais saber do Bruno Lage, não quero mais ouvir falar desses caras, porque o Botafogo hoje vive uma situação muito difícil por conta da ganância, por conta do dinheiro que o Luiz Castro foi atrás na Arábia Saudita. Então, galera, o declínio do Botafogo é por isso, não adianta colocar Lúcio Flávio, escalar o time, não adianta, o Caçapa também ia ter o mesmo problema se continuasse no Botafogo, não adianta você falar, porque se o Caçapa tivesse ia ser diferente, não ia ser diferente, porque o Caçapa não contava com os profissionais que o Luiz Castro trouxe para trabalhar no Botafogo. Uma hora o time do Botafogo ia perder a perna como perdeu, porque o Botafogo não tem uma preparação física adequada como tinha na época do Luiz Castro. O Botafogo era um time que corria 45 minutos de cada tempo sem parar. Tanto que o Luiz Castro era um dos treinadores que menos mexia no time. O Botafogo quase não tinha substituições durante as partidas, né? Era um time que começava o jogo e praticamente ia até o final, entendeu? Por conta da boa preparação física que o Botafogo tinha na época. Então, galera, essa aí é um diagnóstico que eu, pensando e raciocinando, tentando entender o que aconteceu com o Botafogo, chegou a mim. E eu acho que realmente esta foi a causa da queda muito brusca que o Botafogo teve nesse Campeonato Brasileiro de 2023. Estamos acreditando no título. O Thiago Nunes não vai fazer a mesma coisa que o Luiz Castro fez. Não acreditem nisso. O Thiago Nunes não tem tempo para isso, né, para tornar o Botafogo o time do Luiz Castro, mas que ele acerte ali a defesa, o posicionamento dos jogadores e que tudo corra bem até o final do campeonato, que a gente ganhe esse título, galera. Meu nome é Gledson DJ, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, para você que assistiu o vídeo inteiro. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, manda um comentário para mim. Você que já é inscrito, dá um like. Você que já é inscrito, eu te agradeço aí pela inscrição e te peço que continue acompanhando os vídeos do canal aqui nesse Rio de Janeiro, 40 graus de febre, muito quente, um lugar insuportável que está o Rio de Janeiro, galera. Um abraço, saudações alvinegras e fui!